profeta Oséias. Oséias, capítulo 5, versículo 15. Oséias, capítulo 5, versículo 15. E também Oséias, capítulo 6, de 1 a 11. Nós vamos usar os dois textos. Eu quero falar hoje sobre a volta para Deus. O tema hoje é a volta para Deus. Ok? Oséias, capítulo 5, versículo 15. E Oséias, capítulo 6, versos de 1 ao 11. Começando então com Oséias 5,15, diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Aí eu vou para o capítulo 6, do 1 a 11, já continuando. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança com Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Bendita seja a palavra do Senhor. Amém. A volta para Deus. Nós sabemos que o profeta Oséias é um profeta que viveu uma experiência muito dolorosa, né? Ele foi aquele profeta que tinha sua esposa, e aí a sua esposa, saindo do casamento, foi embora, e ali, virando como se fosse uma meretriz, e Deus chegou para Oséias e falou para Oséias que ele tinha que ir lá e buscar a sua esposa de novo, comprá-la novamente. O que Deus, resumidamente, o que Deus estava querendo dizer com isso? Que o povo de Israel havia pecado contra o Senhor, mas que Deus os amava tanto, e tinha tanta misericórdia, que iria resgatá-los. E usou isso praticamente na vida do profeta Oséias. Israel tipifica a igreja, que era no Antigo Testamento, o mistério que foi revelado agora no Novo Testamento, a igreja. Olha, Jesus veio nos buscar para o quê? Para nos dar condições de voltarmos a ter uma vida com Deus, a estarmos com Deus. Nós éramos como aquela esposa de Oséias, né? E Jesus se deu por nós na cruz, para nos recomprarmos ao Pai. Quer dizer, Jesus veio trazer de volta a Deus aquilo que lhe pertencia por direito. Eu lembro de uma história que uma vez ouvi, vocês vão entender que é uma ilustração, que era um menino
que ele ficou muito tempo ali para fazer um barco, e o barquinho dele ficou muito bonito. E ele colocou o barco dele no lago, e aquele barquinho foi andando, a um ponto ali de ficar dentro d'água, né? Que não ficou mais ao alcance do menino. E aí o barquinho foi indo no lago e se perdeu. Passou algum tempo, aquele menino passou numa loja e ele viu o barco dele. Só que a pessoa que pegou o barco colocou um preço no barco. Ele não podia entrar lá e roubar na loja, mesmo sabendo que era ele quem tinha feito o barco e ele era o dono do barco. Então o que ele fez? Ele trabalhou, juntou dinheiro e foi lá comprar o barco, que foi ele mesmo que fez. Exatamente como Deus, em Jesus Cristo, nos trouxe de volta aquilo que era criação de Deus, que era direito de Deus. Ele, em Cristo Jesus, ele foi e recomprou com sangue, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. O preço que foi pago foi um preço muito alto. E foi assim também que há uma tipificação na vida do profeta Oséias, que foi lá e recomprou a sua esposa. Agora eu queria destacar isso com os irmãos, essa volta para Deus. Só há chance de nós sermos bem-sucedidos e felizes se nos voltarmos para o Senhor e deixarmos que Ele mude a direção da nossa vida. Não há outra forma, não há como ser de outro jeito. E por que eu queria destacar no estudo de hoje algumas questões que nos mostram o porquê disso. Primeiro, vinde e tornemos para o Senhor. O homem tem se afastado de Deus cada vez mais. Às vezes até a própria igreja de Jesus tem se afastado de Deus. O pecado afastou Adão e Eva do seu convívio com Deus, da presença santa de Deus, e todos nós somos filhos pródigos. Todos nós somos pródigos porque nos afastamos da presença do Pai e da casa do Pai, como talvez seja uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, que está lá em Lucas, capítulo 15, que é a parábola do filho pródigo. Nós, muitas vezes, estamos comendo tanta bolota de imundícia, tanta coisa suja desse mundo, que infelizmente só quando a gente está afundado mesmo, que a gente vai se lembrar de voltar para Deus. E tem gente que nem afundado lembra-se de voltar para Deus. Que coisa triste. Infelizmente, a gente tem visto muito isso. O ser humano, ele foi criado por Deus com a finalidade de glorificá-lo. E Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Mas o homem preferiu não querer mais a presença do seu Criador. Ele não quis mais desfrutar mais da presença de Deus. Ele se distanciou-se de Deus. Ele deu as costas ao seu Criador. Aí eu pergunto para os queridos que estão aqui presentes e para os queridos que vão nos acompanhar nas redes sociais: quando é que nos afastamos do Criador? Nós temos nos afastado de Deus quando nos afastamos da sua palavra, quando nos afastamos de uma vida de oração, quando negligenciamos a comunhão com os irmãos. É impossível você dizer para mim: eu consigo viver uma vida cristã sem congregar com meus irmãos. Querido, se você não ama o teu irmão que você vê, como é que você vai amar Deus que você não vê? Comunhão faz parte de Deus. Deus é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Como que nós podemos dizer isso? Tem gente que ainda fala isso, né? Quando a gente também, infelizmente, começa
a se deleitar em prazeres, nas coisas efêmeras e passageiras dessa vida. A gente começa a gostar de pecado, gostar de coisas que vão passar. A gente põe o nosso coração em coisas passageiras. O ser humano dos nossos dias caminha numa direção totalmente oposta de Deus. Eu diria para você que o ser humano hoje está tentando inclusive fugir de Deus. Nós somos agora convidados e desafiados. Diz essa palavra de Deus, Espírito Santo, por meio do profeta Oséias: vinde e tornemos para o Senhor. Aleluia. O texto diz que Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Sua vida está em pedaços. Nossas vidas estão em pedaços. O ser humano está doente. Se você for ver como está a situação do ser humano, ele está doente da alma. Deus pode sarar. Amém? Amém. Sua vida é uma ferida. Deus pode ligar, cicatrizar. Tudo na sua vida hoje pode mudar, se você tomar a atitude, a resolução de olhar para Deus, de voltar para Deus. Olha o que nos diz o Evangelho de Mateus. Convido você a trazer para bem pertinho do nosso coração esse texto, Mateus 11, versículo 28, muito conhecido, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos aprendido muito disso aqui na nossa escola, a diferença de fardo e carga. Fardo é algo que a gente é pessoal, mas o de Jesus é mais pesado, nosso é mais leve, mas nós temos os nossos fardinhos para carregar. Agora a carga não. Carga é algo que pode ser dividido entre nós, e deve ser dividido. Então, meus amados, você, meu querido, que está aqui me ouvindo nessa noite, vá para Jesus, se você está cansado e sobrecarregado com as suas cargas, porque Jesus, Ele tem o poder de te aliviar. Às vezes você vai no mercado, eu estava vendo aqueles carrinhos, né, que eles pegam aí, entram assim, né, nos pallets, ele levanta-se nos pallets e puxa. Ali ele está puxando uma carga que tem muitos fardos de refrigerante ou de outro qualquer material, mas ele está puxando uma carga que tem muitos fardos. Vamos fazer o seguinte: não vamos fazer como muitas vezes a gente vai, fala assim: nossa, eu estou ouvindo essa palavra hoje, ela está me dando um alívio tão grande no coração, mas a gente faz como aquela pessoa que chegou num local para ouvir uma palavra, numa igreja, ou você parou num momento da sua casa, ela pega ali a sua mochila cheia de pedra e ela coloca ali na frente. Aí ela se sente, ouve a palavra, se emociona, chora, né, fica encantada. Aí ela ouve, só que na hora de ir embora, ela pega aquela mochila de pedra e ela coloca nas costas e ela leva embora com ela. Vamos deixar nos pés de Jesus, porque Ele pode segurar essa bronca para a gente. Amém, queridos? Só nos pés de Jesus Cristo. Aleluia. Segunda coisa: conheçamos e prossigamos, diz o profeta, em conhecer ao Senhor. Quando voltamos à presença do Pai, quando a gente volta à casa do Pai, quando nos reconciliamos com o Senhor, o nosso desejo é de conhecê-lo cada vez mais, é de conhecê-lo cada vez melhor. E aí eu pergunto a nós, todos que estão vendo, até que ponto nós já conhecemos a Deus?
por ouvir falar? Por informação? Ou porque nós já experimentamos dele na nossa própria vida? Conhecer a Deus é fruto de comunhão com ele. Exemplos vamos encontrar na vida de pessoas como Abraão, Moisés, Davi, Paulo e muitos outros, que não são diferentes de nós. Foram usados por Deus e Deus também quer nos usar. Quer que nós tenhamos um relacionamento estreito com eles. Eram homens pecadores como nós, mas que quiseram conhecer mais e mais o Senhor. O conhecimento de Deus, ele não é estático, ele é dinâmico. Prossigamos, diz o texto, em conhecer. Vamos observar a expressão prossigamos. Nós nunca vamos conhecer tudo a respeito de Deus. Como é que pode? Cada dia ele tem coisas novas para nos revelar. No mundo, por exemplo, que a gente vive hoje, nesse mundo digital, nessa revolução digital que nós vivemos, os homens estão envolvidos em pesquisas, fazendo cada instante novas descobertas, conhecendo algo novo. Sabe qual é a palavra que mais se usa nesse mundo digital? Obsoleto. Ah, você comprou um celular hoje, amanhã está obsoleto. Ah, você comprou um notebook, amanhã está obsoleto. O laptop está obsoleto. Quer dizer, o mundo por dia avança 10 anos. Novas descobertas. É o iPod 9, iPod 10, um iPod 15, e aí vai. Por causa desses avanços da humanidade, né? Pesquisas que o homem faz, cada instante, novas descobertas, conhecendo algo novo. Agora, vamos pensar o seguinte: até que ponto ficamos nos indagamos? Eu me indago. Eu já conheço o Senhor, eu posso conhecê-lo mais? Ou será que eu fico suficiente? Acho que é o suficiente aquilo que eu aprendi, aquilo que eu conheci, aquilo que eu ouvi falar, aquilo que me falaram, a experiência de alguém, mas eu mesmo não. Pode ser que tudo que sabemos de Deus foi aquilo que nos contaram e nada mais. Conhecemos tão pouquinho, até às vezes somos comparados a pessoas que ficaram somente na sala de visita. Mas sabe, queridos, Jesus veio a esse mundo, e quando ele sacrificou na cruz, que o véu do templo se rasgou, ele não fez isso para que a gente tivesse acesso somente à sala de visita de Deus. Ele quer que nós tenhamos acesso aos aposentos reais. Amém? Ao lugar de intimidade, aos aposentos do rei. Você talvez já conhece por experiência própria, mas será que já conhece a fundo o amor, a bondade, a fidelidade, a riqueza e o poder do Senhor? Permita-me perguntar-lhe: até que ponto você já conhece o Senhor? Podemos conhecê-lo através de Jesus Cristo. Aleluia. Vou voltar lá para Mateus 11. Nós vimos o 28, eu quero ver com você agora o Mateus 11, 27. Olha o que diz aqui. Esse texto tão amado, tão querido, da palavra de Deus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você quer conhecer o Pai? Conheça o Filho. Quer conhecer o Filho? Conheça o Pai. E se você o conhece, erga as mãos para o céu e agradeça, porque foi o Senhor quem te revelou esse maior presente, essa maravilha. Amém?
Olha o que o apóstolo João também nos escreve em João 14, versículo 9. Evangelho de João 14, versículo 9. Diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe perguntou, mas a mesma pergunta que Moisés fez: eu quero ver, mostra-me o Pai. Mas eu já estou há tanto tempo no meio de vocês. Como é que você me diz, Filipe? Mostra-me o Pai. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Quer conhecer o Pai? Conheça mais do Filho. Conheça mais da sua palavra. Ore mais. Viva mais uma vida de intimidade com Deus. Esteja no centro da vontade do Senhor. Aleluia. E, por fim, diz o texto: misericórdia quero e não sacrifícios. Deus, ele trabalhava no Antigo Testamento através dos sacrifícios, porque Deus tinha uma coisa chamada revelação progressiva, e ia mostrando ao homem aos poucos como que chegaria através até em Cristo Jesus. Mas a vontade de Deus não era essa de ficar matando demais. Nunca foi. Misericórdia quero e não sacrifícios. É o que diz. A misericórdia, ela é o exercício do amor. E esta é a principal marca do cristão. O amor é a principal marca do cristão. Deus se agrada com um coração magnânimo, bondoso e misericordioso. Paulo, o apóstolo, ele discorreu esse assunto de uma maneira magistral. E eu não consigo ler esse texto sem me emocionar. Eu quero ler com vocês nessa noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Talvez cada um de nós tivéssemos que colar essa carta em nós. Nós teríamos menos meninices nas igrejas, menos coisinhas, as pessoas entendem um pouco mais o que é cristianismo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retira. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Não é esse amor aí como o pessoal, de uma maneira pejorativa, usa.
Às vezes eu mesmo me pergunto, muitas vezes, se eu sou capaz de fazer tudo isso. Aí uma vez eu fiz um teste. Eu substituí a palavra amor por Jesus Cristo. Sabe o que eu descobri? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver Jesus, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine, porque Jesus é amor. Amém? Amém. Não vou ler o texto todo novamente, que eu já li, mas olha o versículo 4 que diz assim: eu substituí e coloquei Jesus. Jesus é paciente, Jesus é benigno, Jesus não arde em ciúmes, Jesus não se ufana, Jesus não se soberbece, Jesus não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Jesus tudo sofre, Jesus tudo crê, Jesus tudo espera, Jesus tudo suporta, Jesus jamais acaba. O amor de Jesus. E é esse amor que eu tenho que buscar. E eu só vou poder se eu tiver contato com Ele. Se eu tiver convivência com Ele. Você já reparou que quando você anda muito junto com alguém, você até pega o jeito da pessoa, o jeito de falar da pessoa? Anda com quem fala muito palavrão para você ver, você começa a falar palavrão. Anda com quem tem algum tique, você pega. Agora anda com Jesus, para ver se você não começa a amar. Você ama. Deus se agrada com a nossa atitude de amor. Este é o verdadeiro holocausto. Este é o verdadeiro sacrifício que podemos então oferecer. Amar. Eu concluo nossa reflexão desse dia, dessa noite. Diante do que estudamos, tomemos agora a firme decisão de voltarmos para o Senhor, à disposição de conhecê-lo melhor e ao propósito de uma vida marcada pelo Espírito de misericórdia. Que você seja marcado pelo amor, pela misericórdia, porque você recebeu isso pela graça de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Vamos orar?